Será que nós conseguimos identificar a voz de Deus em todos os momentos? Pois nós deveríamos acreditar e confiar sempre que Deus está conosco, nos ouvindo e nos acompanhando. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e esse é o Bate-Papo Cristão. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Muitas vezes, quando nós passamos por momentos de dificuldades, de desilusão, de tristeza, nós temos a dificuldade de falar com Deus em oração, temos a dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Não conseguimos identificar que é Deus falando conosco. Acreditamos que é o homem, acreditamos que as pessoas usadas por Deus estão falando para simplesmente nos agradar, tentar nos colocar para cima, nos animar, e não deixamos o trabalhar e o agir de Deus. Muitas vezes Deus fala diretamente, até um ponto em que Ele se revela. E muitas vezes nós nos frustramos ainda mais por não termos identificado, ainda mais por não termos feito o que Deus disse antes. E acabamos, então, nos decepcionando ainda mais. Mas como nós podemos evitar isso? E é por isso que nós vamos lá para as Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo nos escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, que nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que Jesus se assenta à mesa com os 2 discípulos, e nesse mesmo momento eles enxergam no partir do pão que era Jesus Cristo. E os 2 discípulos de Emaús estavam completamente tristes, assim como Jesus diz no começo da sua conversa com eles. Estavam desanimados, se sentindo perdidos, como muitas vezes nós nos sentimos. E eles estavam a um ponto que Jesus mesmo diz, quando ele diz nécios, chama de imaturos espiritualmente, digamos assim, despreparados
oscilantes, porque não conseguiam identificar a necessidade que Jesus teve de passar por aquilo, pela morte na cruz, ressuscitar, para remir Israel. É conhecimento de todos que Israel esperava do Messias uma remissão militar, até pela situação vivida por Israel. Mas Jesus veio para a remissão espiritual, e não apenas de Israel, mas como de todo mundo. E é nesse ponto, é nesse sentido, que nós precisamos trabalhar. Porque os discípulos dizem que eles já tinham conhecimento, eles voltam para casa após o terceiro dia, já tendo conhecimento que Maria Madalena havia visto o túmulo vazio, que Maria Madalena havia falado com o anjo e esse havia dito que Jesus havia ressuscitado, e que outros haviam ido ao túmulo e confirmado que Jesus não estava lá. Mesmo assim eles não acreditavam, mesmo assim eles não conseguiam ver, através da fé, a verdade, a confirmação das Escrituras pela notícia dos outros, pelas informações, pelas palavras daqueles que conviviam com ele e também eram discípulos do Senhor Jesus. Em muitos momentos nós agimos como os discípulos de Emaús. Nós nos esquecemos de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus prometeu. Nós nos esquecemos, tampamos os nossos olhos, porque eles conviveram com Jesus e a Bíblia nos fala que os seus olhos estavam como fechados para que não o reconhecesse. Porque nós deixamos de reconhecer Jesus nas coisas, nós deixamos de reconhecer a ação de Deus nas coisas, quando nós paramos de acreditar, quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a questionar aonde Deus está. Porque nós começamos a nos afastar da presença de Deus. Nós começamos a nos afastar do Espírito Santo. E aí, nós não conseguimos identificar Deus falando conosco, até que algo muito extraordinário, que Deus faça acontecer para transformar e mudar a situação, por única e exclusivamente a misericórdia e a graça de Deus para a nossa vida, para que cumpra-se o propósito de Deus na nossa vida. Nós olhamos, nós enxergamos uma situação, às vezes, muito pior do que é. Nós não entendemos o propósito por passarmos por determinadas situações, mas isso é em relação à nossa pequena capacidade de entendimento, às nossas limitações humanas como ser humano. Mas, acima de tudo, nós precisamos confiar em Deus, confiar naquele que nos chamou, naquele que nos resgatou, naquele que nos prometeu a vida eterna. Eu ainda vou falar um pouco sobre essa passagem, mas encerrando aqui, eu gostaria apenas de dizer que Jesus diz em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu nos dar a vida eterna, se Ele prometeu nos abençoar, não importa o que aconteça, devemos confiar e buscar sempre ouvir a sua voz, para não cairmos no engano do inimigo e assim desprezarmos o que Deus quer nos entregar. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Hoje gravando aqui no carro, aguardando para entrar no meu trabalho, aproveitando os momentos que a gente tem para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar dessa mensagem, com quem você gostaria de apresentar o canal. Comente aqui embaixo se você pensa da mesma forma, se você já passou por esses momentos de oscilação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, venha participar da nossa comunidade aqui no YouTube, também lá no Instagram.
para que juntos nós possamos propagar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixe o like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é relevante, é importante, faz bem às pessoas, para que ele possa recomendar tanto a você os nossos próximos vídeos, como também levar o canal para outras pessoas conhecerem. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.